A distonia é uma doença pouco conhecida entre a população em geral, mas afeta cerca de 5 mil portugueses. Os médicos consideram essencial sensibilizar para a necessidade de um diagnóstico atempado e as campanhas de sensibilização vão ser feitas durante este mês de setembro. Via Skype, junta-se agora a nós o neurologista Joaquim Ferreira. Bom dia, seja bem-vindo. Como acabei de referir, trata-se de uma patologia tão pouco conhecida que, por isso mesmo, peço por lhe pedir que explique, afinal, o que é a distonia. Bom dia. É mesmo uma das doenças de que vale a pena falarmos num programa como este, em que muita gente nos está a assistir. Porquê? Porque eu acho que muitas pessoas vão reconhecer, só pela minha descrição, que provavelmente podem ter, no fundo, uma distonia muscular. O que é que isto é? Uma doença neurológica, é uma doença em que o cérebro manda uma instrução para alguma parte do nosso corpo para fazer movimentos que habitualmente nós não fazemos. No fundo, manda uma informação para os olhos, em que nós, em vez de pescarmos só de vez em quando, vamos pescar os olhos muito frequentemente, ou mesmo ter os olhos fechados durante longos períodos de tempo. Ou são pessoas que têm um torcicolo, mas não o torcicolo que resulta de termos dormido mal e de ter uma posição, no fundo, viciosa do nosso pescoço. São pessoas que têm uma torção do pescoço durante muitos meses, ou durante mesmo anos. São pessoas que, quando escrevem, em vez de conseguirem escrever normalmente, como todos fazemos, no fundo, a mão acaba por começar a fazer movimentos que dificultam a escrita. São músicos que, durante o ato, no fundo, de tocar um instrumento musical, no fundo, as mãos ou os lábios fazem movimentos involuntários. Portanto, é uma torção, é um movimento de uma parte do corpo que não obedece ao cérebro e que causa enorme dificuldade e, no fundo, grande desconforto às pessoas. E vale a pena falarmos, porque se diagnosticado corretamente, portanto, se os doentes socorrerem do neurologista e se fizer o diagnóstico adequado, têm tratamento, existem hoje tratamentos que podem trazer um grande benefício aos doentes. Doutor, e com consequências tão visíveis como aquelas que acabou de explicar, por que razão é que esse diagnóstico da doença é tão difícil de fazer? Porque acabou de referir que há muitos doentes que terão esta doença e não fazem a mínima ideia que têm distonia. É um problema que se passa com todas as doenças raras. Todas as doenças raras são raras para a população, mas também são raras para os médicos. Obviamente, para um médico é sempre mais fácil diagnosticar aquilo que vê mais frequentemente. E, portanto, tem a ver com isso. Tem a ver com a sua raridade. A outra razão que a torna difícil é que o diagnóstico depende da sua observação. Ou seja, não há nenhum exame complementar que venha no relatório algo a dizer distonia muscular. Portanto, implica que as pessoas sejam vistas por médicos, por neurologistas com experiência para o seu diagnóstico e que rapidamente reconheçam esse padrão. Portanto, tem a ver, de facto, com a raridade. E é muito curioso, e obviamente a televisão é um forte instrumento, digamos, de comunicação, de disseminação de imagens. Às vezes eu estou a ver televisão e vejo pessoas, no fundo até figuras públicas, com movimentos que me sugerem este tipo de doença e eu desconfio que eles próprios, no fundo, não saibam que têm esta doença que acaba por ter este nome. Mas, mais uma vez, a importância tem a ver com isto, tem a ver com haver tratamentos. Portanto, se as pessoas chegarem aos centros, no fundo, de neurologia, que têm médicos, no fundo, que treinados para abordar estas doenças, há tratamentos, sejam tratamentos médicos, farmacológicos. Um deles chama-se toxina botulínica, que é um medicamento extremamente eficaz para tratar este doente, e outros são técnicas cirúrgicas. Os nomes são estimulação cerebral profunda, são técnicas complexas, mas que se fazem em Portugal, em vários centros, e, portanto, um diagnóstico feito corretamente e o acesso aos centros onde estes doentes são tratados acaba por garantir, no fundo, o benefício de um tratamento, e é isso, de facto, que todos procuramos. Já lá vamos ao tratamento que acabou de referir, mas antes deixe-me fazer-lhe uma outra questão. Falou em contrações involuntárias que podem ser nos olhos, nas mãos, nas pernas. O que lhe pergunto é, havendo sintomas praticamente em todo o corpo, será que é fácil ao doente perceber logo qual é o especialista que deve procurar? E no seguimento desta pergunta faço-lhe outra, que é: estarão os médicos de família sensibilizados para encaminhar os doentes para o especialista certo, que, como já referiu, será um neurologista? Portanto, a resposta fácil é, de facto, não estão, por isso é que estamos aqui a falar, porque por isso é que é este mês de sensibilização. Obviamente, isto aplica-se aos médicos de família, como se aplica aos médicos das várias especialidades. No fundo, há estudos feitos em que nós acabamos por saber, no fundo, onde é que os doentes andam. Os doentes andam nas consultas de oftalmologia, às vezes com um diagnóstico diferente daquele que é o diagnóstico, no fundo, correto. Andam em consultas de ortopedia, neurocirurgia, medicina geral. Nós sabemos, mas, mais uma vez, isto não é uma crítica, no fundo, a esses colegas, porque, obviamente, isto é uma doença rara. Portanto, obviamente, cada um destes médicos
médicos, quando vê um doente com estas características pela primeira vez, rapidamente, no fundo, a sua perícia para reconhecer outros doentes com o mesmo tipo de problema, obviamente, aumenta enormemente. Mas, no fundo, nada como exemplificar. São os doentes que, no fundo, passam a ter os olhos encerrados durante segundos, no fundo, que nós cruzamos na rua e piscam os olhos muito frequentemente, ou, de facto, as pálpebras estão fechadas. E se nós temos as pálpebras fechadas, não observamos as coisas, portanto, isso é um risco. São as pessoas que têm uma posição muito viciosa do pescoço, como eu estou aqui assim a simular, mas mais uma vez que dura meses, isto tem um nome, chama-se distonia cervical, ou este tipo de torção, no fundo de contração, de movimento de facto involuntário mantido, pode afetar qualquer zona do corpo, o tronco, um braço, uma perna, mas mais uma vez a razão, digamos que o seu desconhecimento e a razão de estarmos aqui a conversar tem a ver com a sua raridade, não mais do que isso. Pedi-lhe uma resposta rápida para esta pergunta. Falou aí em estimulação cerebral profunda como tratamento para a distonia. Consiste exatamente no quê? No fundo, consiste numa cirurgia feita por uma equipa multidisciplinar, mas basicamente, digamos que os médicos que implantam os elétrodos são os neurocirurgiões. No fundo, é implantar elétrodos, uma espécie de uma agulha muito fina, cuja ponta fica numa zona do cérebro profunda. No fundo, faz-se um pequeno buraco, no fundo, na calote craniana, no osso da cabeça, e, no fundo, com regras muito, muito precisas, no fundo, é uma técnica muito complexa, mas nós conseguimos introduzir um elétrodo cuja ponta fica, no fundo, numa zona profunda do cérebro. Depois esse elétrodo está ligado a uma espécie de uma bateria, um pacemaker, como se fosse um pacemaker no peito. No fundo é uma pilha que manda um estímulo elétrico para essa ponta desse elétrodo e o que facto é que, no fundo, esse estímulo numa zona do cérebro acaba por ajudar a normalizar o movimento involuntário. Obviamente nem todos os doentes são candidatos, mas os doentes mais graves podem beneficiar enormemente. Dr. Joaquim Ferreira, muito obrigada por estas explicações. Esperemos que possam ajudar quem está lá em casa a procurar o especialista certo em caso de distonia. Uma ótima quarta-feira.